Tô gravando esse vídeo aqui final de agosto, ainda de férias, mas já quase voltando às aulas. E eu queria falar um pouco sobre escola, que é um tema que de vez ou outra aparece lá no Instagram com as dúvidas, né, de pais e mães. E aí eu queria conversar um pouco sobre escola com vocês. Olá, buenos dias, hello, good morning. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre escola. Como é que é, quais são as etapas, como é o tipo de escola, qual é o material que precisa de documentação para levar para matricular o filho na escola, né? Porque eu sei que essa é uma das preocupações assim mais frequentes dos pais, né? A gente quando vai mudar o filho de escola, a gente já se preocupa se a escola vai ser legal, se a criança vai gostar. Imagina do outro país, né? Que a gente se preocupa com o idioma, como é que vai ser a adaptação e também como é que a gente vai conseguir matricular, né? Eu sei porque enquanto os meninos não estavam matriculados, eu não sosseguei. E foi quase mais de um mês e meio para eles se matricularem. Porque quando a gente chegou aqui, era metade de dezembro, e aí as escolas estavam na feriado de Navidade, que vai até a festa de Reis, que é 6 de janeiro. Então, estava tudo parado. E aí a gente ainda teve que esperar a cita para o empadronamento, que aí também, na época que a gente chegou, estava solicitando cita e estava demorando, então a gente foi conseguir isso quase um mês depois. Aí quando a gente estava com o empadronamento é que foi poder dar entrada, e aí da entrada na matrícula especial, porque já era fora do período de matrícula, né? Porque é em pleno janeiro. Que é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês em relação ao período de matrícula. O período de matrícula aqui na Espanha vai entre abril e maio, vai depender da região que você estiver morando. E aí é nessa época que as escolas fazem um dia de portas abertas, que é o dia que a escola chama os pais interessados, né? Aí apresenta, faz uma reunião, o diretor fala, o secretário fala, e a gente consegue visitar as instalações, estrutura. E aí, nesse dia, você conhece todo o funcionamento da escola e faz a opção se vai querer matricular o seu filho ali, né? Se chega depois, fora desse período, aí a gente só pode matricular através da Conselheria de Educação para as vagas para as escolas que tiverem vagas, né? Mas calma, vai ter vaga. Eu nunca ouvi falar aqui de criança ficar fora da escola, até porque é obrigação, né? É obrigatório o Estado prover educação para as crianças, pelo menos até os 16 anos. Então, o que pode acontecer é a criança não estudar na escola que você quer, né? E não estudar, por exemplo, perto de casa. Que também foi o nosso caso. Quando a gente chegou aqui, perto de casa, tem bem 10 escolas, que dá para ir andando. Mas os meninos ficaram numa escola mais longe, que a gente tinha que pegar metrô ou ônibus para ir até lá. E aí eles tiveram que ficar até o final do curso, para no final do curso, quer dizer, aí quando foi em abril, né, aí começou a Portas Abertas, eu fui para as escolas aqui de perto, que a gente conseguiu trocar. Então não tem jeito, você chegou na escola que o seu filho ficar, você vai ter que ficar, e aí esperar o próximo período de matrícula para poder tentar fazer a troca dessa escola, certo? Porque você pode não estar gostando da escola por N motivos, ou também por conta da distância, né? Ou também porque a escola não é do tipo que você quer, que é o que eu vou falar aqui agora também. Que as escolas aqui da Espanha são divididas em 3 tipos. Tem as públicas, que a gente não paga nada de mensalidade, também geralmente não paga nada nos livros, e não paga uniforme, porque geralmente nas escolas públicas as crianças vão com roupa normal, né? Aí tem as escolas concertadas, que geralmente são escolas católicas, e que se paga em média, até onde eu sei, uma média de 50, 100 euros no máximo que eu já ouvi falar. Mas acho que média de 50 euros é o mais correto. E tem escola concertada que vai pagar ou não os livros, porque assim, se a escola fizer parte do banco de livros, você não precisa pagar, porque os livros que você usa no ano, você deixa na escola, né? Usa com cuidado, você deixa na escola para os outros alunos usarem no ano seguinte.
Só que na escola que a gente estava, nos primeiros anos, no primeiro ano, né, não tinha banco de livros, a gente teve que comprar. Já agora, nesse segundo ano, a escola aderiu ao banco de livros, aí a gente deixou os livros dos meninos lá, e agora no começo de curso, quando for voltar, aí a gente vai pegar os livros, né, desse curso. E na escola concertada também tem o custo do uniforme, que tem que comprar o uniforme. Se você quiser saber mais sobre custos para a escola, eu fiz um vídeo só falando de custo. Como manter o filho estudando aqui na Espanha, tá? E a terceiro tipo de escola é a particular, que aí geralmente são escolas, como é que se fala? Internacionais, né? E gira em torno de 600 euros a matrícula e a mensalidade. E aí você vai ter que pagar, além da mensalidade, livro e uniforme. Aí você, quando chegar na época da matrícula, você pode escolher entre um desses 3 tipos de escola, tá? E a outra coisa que você precisa ficar atento é em relação às etapas das escolas aqui na Espanha. Se você tiver um bebezinho até 3 anos, vai para a guarderia, né, que é a creche. Só que a creche, geralmente você não vai encontrar sem pagar, né, porque não faz parte da educação obrigatória aqui da Espanha. E aí de 3 a 5 anos é a educação infantil, que segue depois com a educação primária, que é dos 6 aos 12 anos, e depois vem a secundária, que é dos 12 aos 16, que aí quando acaba a educação obrigatória e é equivalente ao nosso ensino médio aí no Brasil, certo? E quando o aluno chega aqui, ele vai para a sala por ano de acordo com a idade, certo? E aí é importante ver qual documentação precisa trazer. Quando eu vou falar de documentação, eu vou falar um negócio se for para primeiro da ESO ou primeiro do bacharelato. Calma aí. Aí depois da educação secundária, né, que acaba a obrigatória, aí o aluno pode escolher continuar estudando a nível acadêmico, né, o bacharelato, que são 2 anos, e aí escolhe qual é a área que vai querer estudar, mais ou menos a mesma área que vai querer cursar a universidade. E aí no final desses 2 anos pode fazer a prova da universidade e a nota que tirar do bacharelato já serve, né, para compor nota para o acesso na universidade. Ou então pode preferir já ir para uma formação de ensino profissional a nível médio por 2 anos e depois mais 2 anos de formação profissional a nível superior. Que aí ao longo desses 4 anos já sai com uma formação, né, já pode trabalhar. E se ainda assim depois quiser continuar os estudos na universidade, aí a nota também do curso de formação profissional superior soma, né, faz parte da nota para entrar na universidade. Tá? Então tem esses 2 caminhos aí que a criança, o jovem, pode seguir a partir dos 16 anos aqui na Espanha. Tá? E aí em relação a documento, o que é que precisa trazer? Né? Isso também pode variar de acordo com a escola, de acordo com a região, né? Mas o que eu também queria comentar de experiência é que eu acho que as escolas aqui são muito flexíveis para, se tiver faltando algum documento, você levar depois. Eu já ouvi vários casos, diz que tem que estar empadronado, né? Mas eu já vi casos de família matricular sem estar empadronado. E no nosso caso também aconteceu que tinha que ter a carteirinha da CIP, né? E a gente não fez quando chegou aqui, porque a gente veio com plano de saúde, né, particular, e aí não foi atrás da carteirinha do público. Mas a escola exigiu que eles tivessem um cadastro no público. E aí a gente explicou que não tinha, ela disse, não, mas isso aqui não tem problema, você matricula e depois você vai no posto de saúde, tira a carteirinha e traz pra cá. Então assim, tudo é questão de conversar, né? De falar. Claro que você não pode chegar para matricular sem um documento de identificação, né? Mas se estiver faltando alguma coisa, converse, né? Não tenha medo. Mesmo sendo em outra língua, fale e expresse o que você quer, né? Como diz, o não você já tem. Você vai tentar correr atrás do sim, né? Mas o que é que precisa, em geral? É o documento de identificação, que é a TI, né? Ou o passaporte. Então, se você só tiver passaporte aqui, você vai conseguir matricular seu filho.
O documento tem que ser da criança e os dos pais, né? A certidão de nascimento da criança, que aí precisa estar traduzida e apostilada, certo? A carteirinha de vacinação também pediram da gente, só que nesse caso não estava nem traduzida nem apostilada e não teve problema. A gente deu aquele próprio livrinho que a gente recebe no Brasil. E aí o empadronamento, que é o documento que comprova, né, que a gente está residindo aqui. Inclusive também tem vídeo aqui no canal falando sobre empadronamento. E também a gente levou o histórico escolar dos meninos, também traduzido e apostilado. Que aí é o que eu queria falar, porque por exemplo, se chega aqui para cursar o primeiro da ESO ou o primeiro do bacharelato, é muito importante que você traga o certificado do Brasil para que aqui eles possam fazer a homologação, porque como é uma mudança de etapa, né, ele para passar para a secundária precisa ter o diploma da primária. Então, se tiver chegando na secundária aqui, precisa trazer o documento do Brasil, né, do que ele cursou lá, para eles verem se o que cursou no Brasil é equivalente à primária daqui para poder te matricular na secundária. Da mesma forma o bacharelato, tá? Se tiver no meio do curso, no meio da etapa, não, porque aí vai continuar os estudos aqui e vai ter o certificado daqui. Então, detalhe em relação a isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site da Conselheria de Educação aqui de Valência, que é a cidade que a gente mora, que lá tem mais informação se você quiser se informar melhor. E também vou deixar o link do site da Micole, que é um comparador de escolas que tem aqui na Espanha, que aí eles botam, você consegue pesquisar pela escola, pela região e filtrar, né, dentre as escolas que tem, a que você tiver interesse, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, tiver ficado com alguma pulga atrás da orelha, pode comentar aqui ou me chamar lá no Instagram, que a gente tem o maior prazer de te ajudar, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau!